Graças a todos. Como é que está o áudio? Alguém pode dar um feedback aí? Como é que está o áudio? Como é que está o vídeo? Qualidade, como está? Alguém pode me dar uma feedback como está? Está pior? Está ruim? Como está? Pode melhorar o áudio? Bem, espero que alguém dê um feedback aí, tá bem? Muito bem. Vou iniciar esse vídeo. E iniciando este vídeo, quero avisar vocês que durante a transmissão deste vídeo, eu não vou responder perguntas e nem ler comentários, ok? Vai aparecer comentário e não tenho como responder os comentários. Muito obrigado, irmão Luiz Marcelo. Deus abençoe, irmão. Então, pessoal, durante esta live, eu não vou responder perguntas nem comentários e nem vou lê-los, tá bom? Para não me perder no tema e na descrição. É um vídeo muito importante. Eu estou há um ano para gravar esse vídeo. Então, eu vou reiniciar o vídeo agora com vocês aqui ao vivo, né? Desde o começo, né? Saudar os que estão presentes, os que chegarão. E darei início a essa história da minha vida. E eu vou contar para vocês quem é Jair Ferreira do Amaral. Tá certo? Combinado? Muitos vão assistir essa live depois. Vai ficar gravado no meu canal. Eu sei que durante esse momento tem muitos outros críticos, outros irmãos youtubers de diversas finalidades e pontos de vista. Então, será pouca visualização. Mas eu espero que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? E desde já quero avisar vocês que tudo que eu falar aqui hoje é mais pura verdade. E eu vou abrir meu coração contar coisas para vocês que vocês não sabem. Sobre mim, CCB e sobre Jair Ferreira do Amaral. Vamos começar do início? Paz e graça a todos. Que Deus abençoe sua vida, sua família, todos os seus conhecidos, os que gostam de você e os que não gostam. Importante é que vocês tenha comunhão do Espírito Santo na sua família, paz de espírito, tenha certeza real da sua salvação e tenha esperança concreta no Santo de Israel, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, eu venho hoje aqui diante da internet, hoje é 1º de agosto, já são 9 e alguma coisa, eu acredito que vai ser umas 9:05 ou 6, né? Não consigo visualizar, está ao vivo. Irmãos, vou contar para vocês hoje quem é Jair Ferreira do Amaral, quem é Silvio Moura Pinheiro, como é que Silvio Pinheiro saiu da CCB, entrou na CCB, quem é Silvio Pinheiro e qual a finalidade do meu canal. Essa live será longa, extensa. Se você realmente ama a instituição Congregação Cristã no Brasil, a instituição, a religião, você tem essa fé na Congregação Cristã no Brasil, eu quero te pedir agora que você desligue este celular. Desligue esse celular. Saia do meu canal agora, se você ama essa Congregação Cristã, porque o que você vai escutar aqui vai remoer dentro dos seus ouvidos a semana inteira. Desde já quero avisar vocês que vai ter barulhos externos, pois em frente à minha casa tem uma lavacar, estão em construção, estão reformando, fazendo barulho. Eu tenho meus gatinhos, meus cachorros estão na sala, estão fazendo barulho, estão brigando, então vai ter barulhos externos, sem contar o carro, moto que passa na rua. Muito bem. Talvez você não me conheça e você chegue aqui no meu canal e veja esse polaco caucasiano, narizudo, e diga, quem é esse narizudo? Esse polaco azedo, esse desviado, esse frustrado que queria ministério, esse frustrado que não recebeu o que queria, para falar da minha santa e bendita graça CCB. Da obra dos meus pais, dos meus avós, de toda a minha família que está lá. Quem você é, Silvio Pinheiro? E quem é esse Jair do Amaral que você colocou a foto desse senhor aí? Vou contar para vocês. Eu nasci aqui em Curitiba. Eu sou de uma família católica não praticante. E na minha família, eu estou começando lá do início, tá? Na minha família, meus pais não eram praticantes. A minha mãe um tanto quanto praticante.
sincretista, acreditava na Igreja Católica, mas também acreditava em coisas do espiritismo, benzedeiras, essas coisas. Com todo matuto sincretista, acredita. Já o meu pai católico, já falecido, ele se tornou ateu ao longo do tempo. Por causa do trabalho, ele era viciado em trabalho, um homem muito trabalhador, muito enérgico e bravo, e muito descrente das religiões evangélicas, já que ele conhecia algumas a fundo, pelo convívio que teve com as ovelhas da CCB, da Assembleia de Deus e as demais igrejas. Então, meu pai pintava as igrejas como sendo seitas, todas elas. E a própria igreja católica dele, que ele frequentava quando era criança, ele já não ia mais há mais de 30 anos. Quando ele faleceu, já tinha quase 40 anos que ele não pisava na igreja. E eu era muito católico, desde pequenininho, muito católico. Eu ia nas missas com a minha mãe, escondido do meu pai, porque meu pai nos domingos abria o comércio dele, e nós tínhamos que ir lá no comércio e trabalhar, era uma mercearia, meu pai tinha uma chácara, então nós cuidávamos da chácara, na região metropolitana, e do comércio aqui em Curitiba. Então foi uma vida muito sofrida, meu pai teve muitas posses, né? Teve 5 terrenos, e essa chácara que ele pegou de herança, muito trabalhado. Meu pai não guardava festa, não guardava Natal, não guardava Ano Novo. Até parece que meu pai era da CCB. Mas, em contrapartida, minha mãe me levava na igreja. E ele, consciente de que tinha que fazer a primeira comunhão e o crisma, aquelas tradições católicas, para agradar a minha mãe e agradar aos meus avós, que eram católicos, o meu pai não fez vistas grossas da primeira comunhão, do crisma, da Eucaristia. Então eu fui para a igreja católica, muito menino, sempre gostando, amando a Deus, buscando a Deus de coração, porque a criança, ela tem esse desejo, ela faz para Deus como se Deus fosse o papai do céu que ela vê todo dia. E assim foi o Silvio, criança levada, mas por um lado muito tímido, muito doente, sempre fui muito doente desde pequeno, problemas vários de saúde. E frequentei a igreja católica, né? Fiz a primeira comunhão e fiz o crisma. O meu crisma, que é aquela confirmação do batismo católico, em que é colocado cinza na testa, eu fiz em 1998. Foi no ano que eu entrei na CCB. Eu comecei a conhecer a congregação cristã em 97, mas eu comecei a entrar nela e largar a igreja católica em 98. Eu lembro que eu fiz o crisma no mês de setembro de 98, e eu já estava frequentando as igrejas evangélicas escondido da minha família. E frequentando várias igrejas evangélicas, eu estive na igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é uma igreja tradicional, dizem de fé reformada. Fiquei lá uns 4 meses. Não concordei com o batismo de aspersão, muito jovem, não entendia bem o significado do batismo. Acreditava mesmo que o batismo perdoava pecados e podia remir uma alma, lavar a alma como o sabão do lavandeiro. Acreditava que o ritual fazia, não o significado total do batismo. E fui frequentando igrejas evangélicas e, ao mesmo tempo, estudando, escondido do meu pai, o ocultismo, as ciências ocultas. Eu estudava num colégio aqui em Curitiba chamado Escola Estadual La Salle, que é uma escola dos irmãos lassalistas, religiosos, católicos. E durante esse período, lá na Escola Estadual La Salle, eu tive contato com irmãos teólogos, professores que davam aula lá no colégio. São irmãos lassalistas, são religiosos mesmo, né? E eles não davam aula assim como os professores comuns, né? Eles chamavam a gente num canto, conversavam, marcavam um horário para explicar um assunto, já que eles moravam no seminário anexo à instituição. E eu desde cedo comecei a estudar a filosofia e a teologia, postulado de filosofia. E jovem ainda, com 20 anos, eu já tinha feito um curso extenso de teologia, demonologia, assisti palestras como a do padre Oscar Gonzalez Quevedo e outros renomados parapsicólogos. E eu li todo tipo de literatura do ocultismo e até os livros apócrifos da Bíblia, como o livro de Enoque, e as centúrias do Nostradamus,
desde até o livro de São Cipriano, as 3 versões que são charlatanice, não são originais nem reais, e demais livros do ocultismo, do satanismo, a filosofia hindu, o Bhagavad Gita. E quando eu tinha já 21, 22 anos, eu já conhecia quase todas as religiões a fundo, e algumas, estou falando isso aí na teoria. E na prática, a maioria das igrejas pentecostais brasileiras e as chamadas neopentecostais. E foi no ano 97 que comecei a conhecer a congregação cristã no Brasil, como visitante, eles falam testemunhado, através de um irmão. Eu estava trabalhando uma valeta, cavando uma valeta, como servente de pedreiro, e um irmão chegou e me anunciou a CCB para mim, de cima da valeta. Falou, moço, você é crente? Eu falei, pela graça de Deus, sou crente. Acredito em Deus. Falei, que igreja você frequenta? Sou católico. Frequento qualquer igreja, mas sou católico. Você tem que frequentar a minha igreja, conhecer, tal, tal. E ele explicou o que era a Congregação Cristã no Brasil. E eu fui conhecer a Congregação Cristã no Brasil. A primeira igreja que eu conheci da Congregação Cristã no Brasil foi a Congregação Cristã no Brasil do bairro do Pinheirinho, que fica aqui em Curitiba, na rua Carlópolis. Inclusive, o cooperador lá se chamava Silvio. Era um conhecido meu. E depois, com o tempo, comecei a frequentar mais a Congregação Cristã em Vila Americana, que fica no bairro do Sítio Cercado, aqui em Curitiba. E lá eu conheci a igreja, comecei a frequentar o culto escondido da minha família. E durante alguns anos eu consegui manter isso em segredo, já que a minha família, uma parte era católica, praticante, uma parte não era praticante. Tinha uns gatos pingados ali da minha família que flertavam com o ateísmo, e tinha alguns outros parentes muito próximos que mexiam até com ciências ocultas, com religiões de matriz africana, né? Tem um irmão meu até que faz parte de uma religião de matriz africana. Mas eu fui para a CCB, conhecer a Congregação Cristã no Brasil. E aquilo foi povoando a minha mente, a Congregação Cristã no Brasil. Que igreja! Nossa, que igreja diferente dessas igrejas por aí. As mulheres separadas dos homens, sentadas do outro lado, utilizando um véu branco, o véu de Maria, o véu das santas de Deus. Isso na visão CCBana, conforme eu aprendia lá no púlpito. E eu percebia que os sermões que eram pregados tinha aquela autonomia do momento do Espírito Santo, diziam eles, e eu acreditava. Eu acreditava que Deus falava com a gente face a face dentro da congregação. E eu comecei a me fincar de cabeça, a conhecer a Congregação Cristã no Brasil a fundo. E conheci lá também os seus muitos e inúmeros problemas. Que do minha testemunhança, tempo de testemunho ou de visita como visitante, foram quase 5 anos. Quase 5 anos e 4 anos completos como membro batizado. E lá na congregação eu via muita coisa errada. Eu fui porteiro do culto de jovens, eu cuidei do estacionamento dos carros, eu viajei para de vários estados do Brasil, cidades e até alguns países aqui da América, com alguns irmãos da construção. Em particular, sempre os irmãos pagavam, nunca a igreja que pagava nada, eram os irmãos que faziam uma vaquinha, uma patotinha ali, e vamos trabalhar, tal, e a gente ia. E eu fui amando aquele povo, e fui me apegando àquele povo da congregação cristã. Nossa, que povo zeloso, especial e de boas obras. Que povo diferente é este? Povo que as mulheres sentam do lado, os homens sentam do outro. Há uma orquestra no meio separando os dois, para que os homens não olhem as mulheres não fiquem olhando os homens com o rabo do olho. A mocidade, as moças com os cabelos compridos, como a congregação ensinava. E os jovens com a barba bem feita, o cabelo bem penteado para o lado, sem tinta no cabelo, cabelo natural. Aqueles irmãos bem velhinhos, branquinhos já, também. Leve bigodinho, quando tinham. Tudo no paletó, tudo na gravata. Às vezes uma gravatinha surradinha, mas um paletózinho velhinho. Às vezes era o mesmo paletó. Conheci irmãos que
eu passei lá dentro como testemunhado com o mesmo paletó, e ele foi enterrado com o mesmo paletó. O mesmo terno que ele congregava foi enterrado. De tão pobre que ele era. E ali eu fui fincando a minha cabeça na congregação cristã, conhecendo as entranhas dela, e fui me lançando, crendo realmente que aquele púlpito, aquela madeira, aquele móvel era santo, era sagrado, e que ali somente o Espírito Santo atuava, e eu aprendi lá dentro com eles, da boca para fora, como diziam, que aquelas cadeiras simbolizavam o Pai e o Filho, e o púlpito era o Espírito Santo. Então Deus, quando se abria o culto, se fazia presente sentado naquelas cadeiras, do lado das mulheres. E do lado dos homens era Jesus Cristo que sentava naquela cadeira para assistir o culto e para ler o coração das pessoas. E diante daquela irmandade, aquele grupo de pessoas, se apresentava alguém que lhe era oferecido a palavra. E eu acreditava mesmo que era qualquer pessoa da igreja que podia levantar na palavra, porque é assim que era ensinado. Se você tem a palavra, pode levantar. Acreditava que o Espírito Santo conversava com aquelas pessoas, falava no ouvido, e quando elas encostavam naquela parede branca, com listras cinzas, às vezes no meio de duas colunas, às vezes a parede só branca, detalhes em madeira muitas vezes. Naquele momento, esperava-se que Deus falasse com a gente, com a nossa alma, conforme o hino dizia na sua letra do hino, né? Manda do céu a palavra. Senhor, revela a tua palavra. E nós ficávamos naquela comunhão, que é silêncio, total atenção, dizendo: Senhor, tenha misericórdia, fala com a nossa alma, porque éramos dependentes da denominação. E eu não tenho vergonha para você, meu irmão, minha irmã que está aqui, diferente da religião que você professe hoje. Eu fui totalmente dependente da CCB, e eu me lancei, e eu não sou culpado. Eu tiro a culpa de mim, eu me lancei, mas eu tiro, porque eu fui induzido a uma lavagem cerebral. Eu fui induzido ao erro. Eu fui formatado naquela forma disforme da CCB. E eu acreditei que Deus falava com a gente e nos orientava a fazer bons negócios ou maus negócios, que Deus nos alertaria de um perigo, de uma doença, que Deus prepararia a nossa alma para a salvação, naquela palavra. Eu acreditava que aquela pregação do evangelho da CCB, que aquilo lá para mim ia sustentar o meu coração. Eu acreditava piamente que aquela palavra ia me guiar no que eu comprar, no que eu ia vender, nas minhas viagens, se eu podia ir ou não. Eu acreditava que aquela pregação ia preparar um bom casamento para mim, ia me livrar de um lastro do passarinheiro da peste perniciosa. Eu acreditava que era o próprio Espírito Santo que falava na boca de homens santos aquela palavra. E eu me lancei. E eu nunca fiz por interesse. Eu ia para as construções, para as limpezas, das quartas-feiras na Vila Americana. Alguns irmãos que estavam lá comigo naquela época já faleceram. Sinto saudade deles. E era tão bom aquela limpeza que eu fazia para Deus. Acreditava que estava fazendo para Deus, é a casa de Deus. Então depois da limpeza tinha um lanchinho lá, um cafezinho com leite, um pedacinho de pão, um bolo. Sempre trazido pelas irmãs de casa, nunca feito na cozinha da igreja. Nunca a igreja forneceu nada para nós nos 8 anos que eu estive lá, na cozinha. E naquela época também tinha as limpezas gerais da igreja. Eu também participava quando dava. Quantos empregos que eu deixei de ingressar porque a pregação da palavra falou: não vá que não é do meu agrado. E eu via filhos e irmãos entrando nos empregos também e prosperando financeiramente. E aquilo começou a perturbar a minha mente. Por que é que Deus fala comigo de certa forma, tão claro e visível, e eu não vejo um proveito próprio financeiro, nem espiritual e nem saudável na minha vida? E começaram a aparecer os defeitos da igreja. Mas eu fazia vistas grossas. Assim como o cavalo usa a tapadeira, não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para frente. Eu acreditava nessa pregação. Irmão, não olha para o homem, porque o homem é falho. Olha para Cristo, olha para frente, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Seja como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu acreditava nisso. Eu acreditava nisso.
mas comecei a ver as coisas erradas. Isso jamais abalou minha fé. Jamais abalou minha fé, porque eu acreditava que a congregação cristã no Brasil era a obra de Deus na terra. Eu acreditava que a congregação cristã no Brasil era uma obra revelada a um homem santo chamado Luiz Francisco. Eu acreditava, eu não conhecia a fundo a história real da congregação cristã. Eu acreditava naquela história que Luiz Francisco teve uma revelação nos Estados Unidos, e daí para abrir a obra no Brasil, veio para cá e fez isso, fez aquilo. Como eu já conto no meu canal, e refuto alguns canais também sobre esse determinado assunto. Mas Deus estava cego. Eu acreditava na pregação. Por mais que os homens tivessem defeitos, eu acreditava que Deus se usava daqueles vasos sujos, que Deus se usava daquelas jumentas de Balaão. E ali eu fui vendo os anciães aqui da minha região se envolvendo com pirâmide financeira, vendendo colchão magnético, os travesseiros que faziam massagem, aqueles aparelhos vibradores, massageadores, que pareciam muito mais um porrete de bater em doido, faziam massagem nas costas para curar doenças. E eu fui vendo o cooperador abrindo botecos e bares. Eu vi cooperador que tinha casa de prostituição. Eu vi auxiliar de salmo homossexual buscando as criancinhas nas casas para trazer para o culto de jovens. Eu vi irmão subir no púlpito pregar com um papelzinho no bolso da pregação que ele tinha já marcado o número. Todas essas coisas eu vi. Tudo isso aí, mas não abalou minha fé. Que eu acreditava que quando o homem estava ali, existia a diferença entre a pregação da carne e a pregação do Espírito. E nós temos, na nossa cabeça cecebeana, o discernimento do que é a pregação da carne e a pregação do Espírito. Nós até dizíamos, isso é carne, isso é Espírito, né? Depois conversávamos no particular se aquela palavra era de Deus ou era do homem. E eu acreditava. E eu cria. E durante muitos anos eu fui trazendo pessoas para a congregação cristã. Eu atendi alguns cultos às crianças, alguns cultos de evangelismo com o saudoso irmão Salvador, que já Deus já levou na pandemia, o meu Salvador, era meu vizinho, cuidava do estacionamento. Eu visitava algumas casas, alguns irmãos em particular. Não concordava com a profecia dos profetas galácticos, nunca concordei. Fui atacado por eles algumas vezes. Fui chamado de puxa-saco do ministério, de X9 do ministério, que eu ia denunciar eles, que eu era um espião. Eu fui atacado por esse movimento da profecia e revelação das madrugadas muitas vezes. E muitos deles são meus inimigos até hoje. Não falam comigo, não dão bom dia, não dão boa tarde, falam mal de mim pelas costas, inventam histórias fantasiosas. Mas eu os perdoo. Eu os perdoo. E durante esse tempo, chegou um determinado momento, no ano de 2003, eu com um ano de batizado, eu batizei em janeiro de 2002. Em 2003, trabalhando nas construções das igrejas, eu fui a uma construção e conversei com um ancião, e ele começou a me explicar algumas coisas sobre a história da igreja. E aquilo não batia com o que era ensinado na igreja. E eu comecei a pesquisar a fundação da igreja, a história, tudo. E comecei a descobrir coisas das quais eu não tinha prova, eu só tinha testemunho do meu olhar, das fotografias, dos documentos que eu vi com essas pessoas. Mas mesmo assim, não abalou a minha fé. Mas foi durante o ano de 2003 que eu tive 3 problemas gravíssimos, de difícil acerto e solução. O primeiro foi uma enfermidade que eu descobri que eu tinha já, mas ela piorou. O segundo foi um namoro mal resolvido, que a palavra diz que eu ia casar e não casei. E o terceiro foi uma sociedade com um irmão da congregação cristã. Uma sociedade, uma loja. Resultado, fiquei muito doente, aquela doença que eu tive. Ainda tenho ela. Quase morri. Fui internado, fiquei
45 dias na UTI, ninguém foi ver se eu estava vivo ou se eu estava morto. Nem mesmo os meus filhos na fé na CCB foram. Porque as pessoas estão preocupadas só em buscar a palavra, em atender suas necessidades, que Deus fale com eles, e eles esquecem daqueles que estão próximos. Depois, eu tive um namoro com uma moça muito legal, muito honesta, também não deu certo. Isso me afetou bastante, porque a palavra confirmou 11 vezes. Confirmou 11 vezes em 4 ou 5 meses, mais ou menos. Sendo que dessas 11 vezes, 3 foi num dia só. Mesma palavra, capítulo e versículo, palavra, capítulo e versículo, por 3 pessoas distintas. E falou pessoalmente comigo. E teve esse terceiro problema, que foi uma sociedade com o irmão. Essa sociedade com o irmão me arrasou. Me arrasou porque ele me logrou. Eu trabalhei com ele um bom tempo como sócio, ele me apresentava as pessoas como funcionário. E depois, na hora de fazermos a divisão ali, ele parcelou em algumas vezes um valor que dava lá 5% do valor da loja. Eu o perdoo. Não tenho mágoa dele, estou contando porque é um testemunho sobre a congregação cristã. E assim eu fui descobrindo coisas sobre a congregação cristã, no caso de negócios, casamento e doença, que foram me chocando. Eu vi irmãs que trabalhavam na igreja 40, 50 anos morrendo numa cama míngua, sem que o diácono fosse a visitar. Aliás, quando eu batizei na congregação cristã no Brasil, eu batizei escondido. E o meu pai descobriu, porque 2 dias depois, um irmão que cuidava comigo no estacionamento foi na minha casa, eu morava nos fundos da casa do meu pai, foi lá na mercearia do meu pai perguntar do irmão Silvio. E o meu pai falou: quem que é o irmão Silvio? É o teu filho, irmão Silvio. Tá? Ele sabia que ele batizou domingo lá na igreja? Era uma terça-feira, do mês de janeiro de 2002. E no dia 6, eu batizei. Dia 8, meu pai descobriu. No mesmo dia 8, meu pai mandou fora de casa. E eu saí de casa porque meu pai descobriu que eu tinha batizado na congregação cristã no Brasil. Eu busquei lá na minha casa uma bicicleta velha e uma cueca. É o que eu tinha. Eu não tinha nem toalha para tomar banho. E eu fui morar nessa loja lá, que nós éramos sócios com o irmão. Meu pai não deixou pegar mais nada na época. Meu pai surtou, brigou, era bastante enérgico. Sempre respeitei ele. E eu fui lá morar nessa loja, sociedade com esse irmão, loja de livros e discos, revistas. Era um sebo, como se fala aqui em Curitiba. E aquela palavra que Deus ia comigo em todo lugar. A palavra dizia: feliz é você que negou pai e mãe por meu nome. Quem é a minha família? Minha família não é meu pai e minha mãe. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. E essa palavra entrava no meu coração. E eu era admoestado pelos anciães e pelos conhecidos a não receber conselho de próximos, mas buscar sempre a palavra. Sempre a palavra de Deus. Quando eu ia contar um problema pessoal da minha natureza, da minha vida, para um ancião ou cooperador, diziam: não quero nem saber. Busca a palavra fala com você. E passava alguns dias, a palavra falava. A pregação falava comigo e batia. Batia certinho. Buscava em lugares diferentes, em locais ermos, e de vez em quando até mesmo na minha comum. Muito bem. Durante esse período de 2003, que eu tive esse problema de um namoro que não deu certo, que a palavra confirmou 11 vezes, essa sociedade que a palavra confirmou 2 ou 3 e não deu certo, e essa doença, eu comecei a meditar nas coisas que aconteciam na minha vida. E eu fiquei muito doente, muito transtornado. E durante mais de um ano, que foi o ano 2004, eu ainda trabalhava nas construções, nas limpezas da igreja, mas sempre com uma dúvida no meu coração. Eu via muita coisa errada que não batia com as escrituras. A salvação por obras, eu já comecei a perceber que não era bem assim. Não era bem assim a salvação por obras. Eu comecei a perceber o nepotismo em que sempre jovens filhos de cooperadores e anciães eram levados a cargos de autoridade na igreja, como o cargo de ancião. Na minha região, um rapaz de menos de 33 anos foi ordenado ancião.
E teve um outro irmão que tinha 1 ano de batizado e também foi ordenado ancião, cooperador. Então fomos descobrindo essas coisas. Fui descobrindo essas coisas. E interessante que eu sempre buscava a palavra com fé. Eu não buscava a palavra para ficar rico ou para me dar bem na vida, mas eu queria errar menos. Eu tinha comigo o desejo, Senhor, que eu faça, mas tudo que eu faça seja guiado pela tua palavra. Porque a tua palavra é a verdade. Eu achava que a palavra pregação era a palavra, é a verdade. E eu não quero fazer nada da carne, de mim mesmo. E se for para mim ficar bem de saúde, eu fico. Se for para ficar doente, sofrer pela palavra, eu sofro. Mas é a palavra de Deus que nos dá vida. É assim que eu pensava, falava para os meus testemunhados. E eu levei muita gente para CCB. Mesmo com muita dúvida, eu levava a gente para CCB. De vez em quando, nesse período, eu visitava o meu pai. Visitava a minha mãe. E nisso de conversar com o meu pai dizia, você vai se arrepender amargamente de ir para essa seita diabólica, em que esses pastores, meu pai chamava os líderes de pastores, só querem saber de fama e dinheiro. E meu pai falava assim para mim, você vai voltar aqui nessa casa, com o rabinho entre as pernas, você vai voltar aqui e vai pedir perdão pelo que você falou para mim, que a igreja católica não presta, que sei o quê. Cadê esse teu Deus? Meu pai me disse. Onde é que está esse teu Deus? Você vai chegar aqui com o rabinho entre as pernas, voltar aqui, pedir perdão, morar comigo aqui. Porque essa seita que você está frequentando só quer saber de dinheiro e fama. Eles não têm compromisso com ninguém. Eles sempre foram assim. E eu fui discutindo com meu pai, no amor de Deus, né? Sem responder ele, né? Naquela conversa, aquela discussão. Não, pai, lá é obra de Deus. Lá as pessoas não fazem por torpe ganância, as pessoas são desprendidas do dinheiro. Meu pai, lá os cargos são indicados por Deus. Deus dá uma revelação para os homens lá numa reunião. Deus fala até o nome da pessoa na reunião. Ele é confirmado, é orado, confirmado. Lá ninguém recebe salário. Não, pai. Lá é diferente. Lá os homens são separados das mulheres. Lá não tem pastor. Nosso pastor é Jesus Cristo. Lá não tem pastor. Lá nós temos um pregador que chama-se cooperador. Um irmão que coopera com a igreja, com a obra de Deus. E eu dizia, meu pai, a congregação cristã, ela é melhor que as outras igrejas porque ela é uma restauração da igreja primitiva, apostólica. Lá nós saudamos com o ósculo santo da caridade, que é um leve beijo no rosto. Eu sei que o senhor não gosta, pai. Meu pai era muito machista nessa parte. Mas lá é tudo com respeito. O senhor vai ver velhinhos lá, mais velhos que o senhor lá, congregando com sua esposa. Fiéis, não traem suas esposas. As esposas não traem seus maridos. Então eu tinha aquele evangelismo da CCB com o meu pai. E o meu pai me afrontava, dizia assim, você vai engolir tudo isso que está falando. Você vai voltar aqui. Porque lá não tem Deus. Aonde é que está esse teu Deus, Silvio? Você está ficando louco. Você ficou louco. E eu chorando, saí de lá. Chegava lá na minha casa, orava. Chorava no pé da minha cama de molhar os meus olhos. Ia buscar a palavra em outro lugar diferente. Chegava a buscar a palavra, às vezes levantava um diácono na pregação, dizia assim. Quantas vezes eu vi isso? Diácono até levantava. Dizia assim. Moço, você veio aqui hoje e uma pessoa que você muito ama disse, onde é que está o teu Deus? Deus dirá para você, jamais você passará por essa humilhação novamente. E esta pessoa não dirá para você onde é que está o teu Deus, e logo ela estará aqui nesses bancos, congregando com você, dando glória a Deus, humilde na sua presença gloriosa. Ele estará aqui logo. Não se turbe o teu coração. Aquieta a tua alma. Tira das tuas mãos, que eu vou botar a minha. Eu vou trazer para esta graça aquele que te afronta e te disse, onde é que está o teu Deus? Ele jamais poderá dizer para você, onde é que está o teu Deus? E aquilo mexia com o meu íntimo, com a minha alma. E ao mesmo tempo que eu evangelizava para receber a minha família, eu tinha esse namoro com essa moça, muito legal, muito honesta, casada hoje, mãe de filhos.
E a palavra confirmava tudo, para mim, para ela diz que confirmava menos, mas para mim confirmava mais, buscava mais lugares diferentes, para evitar conhecidos, né? E aí o que aconteceu? Também a palavra dizia, é do meu agrado, é, esse casamento vai longe. Sempre saía a Rebeca, a história de Rebeca. Às vezes saía a história de Ruth, rabiscando espigas, né? Salomão e sua sulamita, sempre saía essas palavras, né? Ou as bodas de Caná da Galileia, em que Deus falava, né, na CCB, o Deus da CCB, que ele ia transformar aquela água em vinho, e aquele casamento, aquele relacionamento se transformaria em algo melhor, maior. E através daquela moça, Deus ia chamar a minha família, porque eu não tinha testemunho, já que eu saí da igreja católica, eu frequentei várias igrejas evangélicas, eu estudei a teologia, o satanismo, o ocultismo, então, para minha família, eu não tinha testemunho. Eu tinha, era fama de mentiroso, porque eu lia alguma coisa, falava, e eles não entendiam, achavam que ele estava mentindo, né? Muitas coisas. E eu fui tendo aquele clímax de sofrimento, e dentro de mim foi se movendo algo muito forte. E eu acreditava que era a tal da prova espiritual. Mas hoje, depois de 20 e poucos anos, né? Quase 20 anos, eu entendo que aquilo foi o mover do Espírito Santo me tirando da CCB. Mas eu lutei com o Espírito Santo, assim como Jacó lutou com o anjo, até que o anjo teve que feri-lo ali na junta da coxa, na virilha, para que ele caísse, ou seja, desse um golpe baixo nele. Da mesma forma, o Senhor permitiu que essa sociedade com esse irmão, nessa loja, não desse certo, ele viesse com bastante ímpeto a me afrontar, me oferecendo um valor ínfimo na época, que essa moça me rejeitasse e casasse com outro rapaz, e que essa doença que eu tenho, né, que é um parkinsonismo, viesse a aumentar. No ano 2004, eu tirei um cisto pelo umidal, e no ano 2005, eu tive um câncer. E isso me afetou muito mesmo. Durante a minha retirada do câncer, que não era maligno na primeira vez, essa moça que eu namorava já estava casando com outro rapaz. E esse irmão que tinha me logrado no negócio já tinha até se mudado de Curitiba. Mas eu estava numa depressão profunda. Entrei numa depressão profunda. Ô maldita boca que confessa a Deus e fala de coisas que desconhece na juventude. Quantas vezes eu falava para as pessoas: você não é crente? Que depressão é essa? Que história é essa de espírito de depressão? De depressão? Crente verdadeiro não tem depressão. Hoje eu sei que o cristão verdadeiro, quando ele está centrado em Cristo, ele vence uma depressão. Mas a pessoa que é crente em qualquer coisa, seja na igreja A, B ou C, ou no ídolo A, B ou C, ele vai desenvolver uma depressão. Seja com as decepções, frustrações, malogros da vida, tristezas ou perdas. E eu comecei a desenvolver um processo depressivo. Eu perdi muitos quilos. Eu já era magro, eu tinha meus 74 quilos pela minha altura. Eu cheguei a 70, de 70 fui para 60 e poucos. E quando eu tirei o primeiro tumor, eu já estava com 43 quilos. 43 quilos. Fiquei muito magro. Quando eu fui para o hospital, voltei de cirurgia, eu estava com 39. Mas mantive os 43, depois de 2 ou 3 semanas, comecei a engordar. Eu estava numa profunda e tremenda depressão. Eu não estava me alimentando mais, eu não tinha dinheiro para me manter nem para pagar aluguel. Fui morar numa casinha de uma favela e eu não conseguia pagar R$ 100 de aluguel, mesmo trabalhando, vendendo cosméticos nas porta a porta, porque eu não tinha força para trabalhar de servente e pedreiro, nem para carregar alguma coisa. Eu fiquei muito mal mesmo. E eu pedia a morte para Deus todos os dias. Dizia: meu Deus, por que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Por que aconteceu tudo isso na minha vida? O Senhor falou para mim que a minha alma era mais valiosa que o mundo inteiro.
e que quando eu me batizasse, os anjos fariam festa lá no céu. E eu fiz tudo conforme o Senhor falou, conforme a palavra me ensinou, com as pregações me orientaram. Durante muitos anos, eu segui o Senhor conforme a pregação do púlpito. E a depressão me atingiu de certa forma, que eu já não me alimentava mais, e eu comecei a ter visões, que hoje eu sei que essas visões são nada mais, nada menos que alucinações por inanição. Eu fiquei quase 5 dias sem dormir, comecei a ter visões de demônios, anjos, né? Eu tive uma visão uma vez, né, dentro de um terminal de ônibus em Curitiba, uma doente mental veio me pedir alguma coisa, uma doente mental, e eu atrás daquela doente mental eu ouvi um demônio. O demônio dava risada e falava comigo e se escondia atrás de outras pessoas. E eu fui perseguir aquele demônio dentro do terminal. Se fosse algo corriqueiro que acontecesse ao longo do tempo, poderia eu ter até um laudo, não, como é que fala? Um diagnóstico de esquizofrenia, mas não era o caso. A inanição, a fraqueza, os muitos remédios e a depressão profunda tornou-se uma loucura, uma obsessão. Eu queria que Deus trabalhasse de uma certa forma, que Deus trouxesse de volta aquela moça para mim casar com ela, para que a palavra se cumprisse, não caísse por terra. Eu queria que aquele irmão que fez negócio comigo me pedisse perdão e me pagasse de volta aquele valor que ele me devia, que era muito grande, foram 4 anos de trabalho. Eu fiquei sem nada. Eu queria que aquela enfermidade saísse, e que eu tivesse uma saúde perfeita, visto que eu dentro da igreja, eu não conseguia segurar o inário mais, e eu fazia assim, com a mão. A tremedeira era muito forte, e essa tremedeira só parou quando eu comecei a tomar altas doses de uma dopamina, que na época chamava-se Lepidop e Levardopa, que são, geralmente são receitadas para pessoas que têm Parkinson, né? No meu caso, um Parkinsonismo Plus, então ela fez um efeito assim, demorou um pouco para fazer, mas fez. E eu entrei naquela depressão, mas estava na igreja. Até que o dia que, depois de muitas pregações, e eu anotei tudo em caderno, eu fui na igreja da Vila Americana. E estava tendo um culto lá de busca de dons, e eu não quis ficar. Eu voltei para casa, muito triste, batido, porque eu não queria aquilo lá. Eu queria uma resposta final de Deus sobre a minha vida. E o que aconteceu? Eu não dormi aquela noite pensando naquilo. E num domingo cedo fui na minha igreja, onde eu congregava. E eu era porteiro de jovens. Já fazia 2 semanas que eu não atendia a porta, porque o cooperador de jovens e o cooperador oficial me tiraram da porta, porque eu estava muito triste, chorando, muito, muito abatido. Colocaram um outro irmão, que já é porteiro oficial, para cuidar dos jovens. E falou, não, irmão, senta aí, é melhor você descansar, você está muito nervoso. Espera um pouquinho, irmão. Mas não me davam resposta. Já tinham me cortado, praticamente, daquela função, né? Naquele culto de jovens, depois que terminou a pregação da palavra, tudo, o cooperador de jovens veio com um papel na mão e me deu na minha mão o papel. Era uma fábula, uma historinha. Falou, irmão, leia. Depois, uma medita bem, tá bom? É para você, eu senti. E naquele papel que aquele cooperador de jovem me deu, tinha uma fábula assim, ó. Uma fábula sobre um rei que deixou um enigma para ser resolvido, porque tinha morrido um dos auxiliares, primeiro o braço direito do rei, tinha falecido. Então eu tinha que escolher um próximo auxiliar, o braço direito do rei. Então ele fez uma sala, colocou uma mesa, umas flores, um vaso, e mandava as pessoas entrarem lá dentro. As pessoas tinham que decifrar aquele enigma. E todo mundo chegava, escrevia alguma coisa no papel, e dava para o rei, e não era aquilo. E não era promovido. Até que chegou um daqueles que era pretensos ao cargo de braço direito do rei, pegou uma espada, quebrou aquele vaso, picou aquela cortina, aquelas flores, e aquela cortina não, aquela toalha de mesa, né? Tá na mesa, as flores, rasgou uma cortina, tombou aquela mesa, quebrou as pernas daquela mesa. E esse foi promovido a primeiro ao braço direito, né? Primeiro depois do rei, na hierarquia
daquele reino. E eu, na hora, entendi a mensagem. Eu entendi a mensagem. E ele depois, embaixo daquele papel, estava escrito assim: o segredo desta fábula, dessa história, é o seguinte. Esse vaso de flores nessa mesa, com essa toalha, essa cortina atrás, representa um casamento muito bonito, mas que ia ser improdutivo. Então esse rapaz que destruiu tudo e viu que era tudo bonito a aparência, ele captou a mensagem, destruiu tudo e começou do zero. Por isso que ele foi promovido a primeiro, segundo a hierarquia do rei. E naquela semana que aconteceu isso, desse cooperador me entregar esse papel, o que tinha acontecido? Um auxiliar de Salmo tinha entregado o cargo e tinha desviado da igreja e estava indo para o mundo, fumar, beber, usar droga, naquela época. Então esse cooperador de jovens tentou me comprar o meu silêncio. Ele queria que eu esquecesse todas as palavras que eu escutei em todos os anos, ficasse quieto, não falasse para ninguém, não comentasse, e ficasse quietinho ali e falasse para o povo, quando alguém perguntasse sobre o meu problema, que era tudo invenção da minha cabeça, que eu peguei a palavra dos outros, que eu peguei a palavra errada, que eu não entendi, e assim por diante. E assim ele me promoveria a auxiliar de Saulo. Ele usou dessa estratégia técnica de lavagem cerebral comigo. Daquele dia em diante, eu não fui mais para a congregação cristã no Brasil. Isso já era mês de março de 2005. Eu não fui mais. Eu comecei a ficar em casa, eu entrei em depressão profunda, eu fui emagrecendo, não comia, eu chorava dia e noite. Eu adquiri olheiras pretas assim, parecia um urso panda. E eu já era muito magro, né? Então eu fui definhando. Eu trabalhava com meu pai na mercearia, meu pai me humilhava dia e noite. E meu pai dizia para mim assim coisas horríveis na época. Meu pai me humilhava. Tocava em coisas da igreja, assuntos que me deixavam nervoso. E aquele dia foi passando, aqueles anos foram passando. E eu falei, não vou mais para a congregação cristã. Não vou mais mesmo. Vou trabalhar de outra coisa, eu não vou mais voltar para essa igreja, vou procurar outra igreja. Mas, veja o que aconteceu. No ano de 2006, em fevereiro, março, quase um ano, acho que 11 meses, acho que por ser fevereiro de 2006, eu senti a necessidade de voltar a congregar. Eu pensei comigo, o que será que aconteceu na minha vida esses anos todos? Será que estão todo mundo certo? E eu estou errado? Será que só eu que estou certo? E toda a Irmandade está errada? Será que todos os anciãos, cooperadores estão errados? Será que não é eu que estou errado? Só eu? Impossível que só eu que estou errado? Ou sou eu que estou certo? Aquela dúvida pairou. Até que eu cheguei na conclusão que eu estava errado, que a CCB era a obra de Deus, me deu aquela, como é que fala? Recaída da dependência da droga espiritual. Recaída. Vou voltar para a CCB. Porque, afinal de contas, se eu sou pecador, eu descrido a palavra, o que vai acontecer? Se eu descrido a palavra, eu vou sentar no último banco e vou congregar de volta. Vou congregar de volta e é o povo especial, zeloso, boas obras, eles vão aceitar de volta. Com o tempo, o Senhor vai me esclarecer. Impossível que todas essas palavras, desses anos todos, não se cumpriu nenhuma, agora vai ter que se cumprir. E eu fui. Eu voltei para a CCB. Voltei para a Vila Americana. No Chapinhal eu já não ia mais, por causa desse cooperador de jovens, essa afronta que ele me fez, e demais coisas que aconteceram lá também, com o ministério que eu vi acontecer. E comecei a frequentar outras igrejas da congregação, nos arredores. Até que um dia, eu estava dentro da congregação cristã no Brasil, a palavra veio, aquela palavra que eu escutei há muitos anos atrás. E eu pedi em casa, hein? Pedi capítulo, versículo e ponto de palavra. E pedi até a pessoa. Tudo em oração, joelho dobrado, lábios imutáveis, sem mexer, estáticos, paradinho o lábio. Eu em pensamento, joelho dobrado na cama, eu pedi a palavra
o número do capítulo, o versículo e a pessoa que levantasse. E quando foi no dia 9 de fevereiro de 2006, 9 de fevereiro de 2006, esse irmão levantou no culto e pregou. Palavra, capítulo, versículo e tema que eu tinha pensado na minha casa. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que, durante aquela pregação, ele falou assim: moço, você está aqui hoje sentado nos últimos bancos, porque você pecou contra o Espírito Santo. Você duvidou desta santa obra, desta santa palavra. Deus não te quer mais. Você causou escândalo para a tua família e para aquelas pessoas que você tanto ama e diz amar. Sabe por quê, moço? Eu sei que é você, moço. E a pessoa disse assim: porque Deus não te quer, te rejeitou. Porque são muitos os chamados e poucos escolhidos. Deus não predestinou a tua alma à salvação. Portanto, moço, você escandalizou esta santa e bendita obra. A culpa é sua pela situação que você está. Se você quiser ficar no último banco, fica até o último dia esperando misericórdia. Mas o Senhor é um fogo devorador. Você que escandalizou essa santa obra, melhor que você colocasse amarrado no teu pescoço uma mó de moinho, uma pedra redonda, irmão, e se jogasse no mar do que escandalizar a santa obra. Porque muitos pequeninos estão vendo aí esse papel de palhaço que você está fazendo. E a igreja da CCB nesse dia entrou em língua estranha. E todo mundo falou em língua estranha, e o povo teve um sapateou, né? Todo mundo chorou, todo mundo sabia que era para mim, os meus conhecidos. E teve gente que chorou do meu lado e me botou o braço assim, com tristeza. Com tristeza. E eu saí dali arrasado. Arrasado. E durante 3 meses eu me fechei na minha casa. Eu só saía para comprar alguma coisa na panificadora e ver minha mãe, meu pai, que estava muito doente na época. O pouco de economias de dinheiro que eu tinha fui gastando. E foi aí que eu resolvi cometer o suicídio. Eu coloquei na minha cabeça: eu escandalizei a obra de Deus na terra. Eu tirei a chance do meu pai, que é ateu, de ter a salvação. Eu tirei a chance da minha mãe, que é católica, de conhecer a Santa Graça, de voltar a botar um véu na cabeça, já que ela botava quando era criança, lá com 8 anos na igreja católica. E eu perdi tudo, e eu destruí tudo com as minhas mãos. Eu sou o culpado. A palavra está certa. Eu sou uma vergonha para o Evangelho. Que adiantou refutar com esterco todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi, tantos livros que eu li, sendo que eu falhei e Deus me rejeitou. Então, irmãos, só um minutinho. Eu peguei um caderno de 7 matérias, aqueles cadernos grandes que eu tinha, era um diário muito grande. E ali tinha toda a minha história, aquele diário. O diário, né? Tudo que aconteceu, as palavras, capítulo, versículo. E eu escrevi ali muita coisa naquele diário e eu ia deixar ali para minha família. Para talvez, depois da minha morte, alguém ler e talvez se interessar em conhecer a Congregação Cristã do Brasil e assim ser salvo do grande dia da ira de Deus. E eu fui fazer uma carta de despedida. Primeiro passei no material construção, que ficava lá no Chapinhal. Chamava-se Casas Hillman, na época. E eu conheci uma companheira minha, que foi essa aqui. Hoje ela está trançada, guardada. Estava embaixo da casa. De vez em quando eu uso para amarrar um
uma árvore para podar, mas essa aqui eu guardei. Comprei 6 metros e na casa do meu pai tem até hoje, né? Uma garagem, meu pai tinha alguns carros, tem uma viga de madeira e um suporte de concreto. Eu peguei essa corda, eu fiz um laço e eu subi numa escada de madeira. Lá tem uns 4,5 metros e eu amarrei essa corda. Amarrei ela lá, fiz um laço, desci para fazer a minha carta. E uma coisa aconteceu muito interessante. Eu fiz uma carta despedindo da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, que eu não falava, alguns deles, por causa da congregação. Todos os católicos que eu ofendi, os irmãos da Assembleia, demais irmãos. Pedindo perdão para o ancião, que eu achei que eu estava errado, certo, ele estava errado na minha cabeça, né? Depois eu acabei pensando que ele que estava certo e eu estava errado. E eu fiz uma carta. E nesta carta, eu fui amaldiçoar um homem. Um homem que saiu da congregação cristã. Este homem, ele já faleceu, era um pastor. Ele foi membro da congregação 54 anos. E ele escreveu um livro contra a congregação cristã, chamado A Igreja do Véu, Seita ou Heresia. E eu li esse livro. E nessa minha carta de despedida, eu amaldiçoei esse homem. E eu só não lembrava o título do livro, porque eu tinha esse livro, e um irmão da congregação foi lá em casa, me roubou o livro e desapareceu com o livro. E na carta ali eu amaldiçoei esse homem, falei, olha, aqui também peço perdão por vocês, por ter ofendido vocês e tudo mais. E eu quero deixar claro para vocês que não leiam o livro desse homem, porque esse homem aqui que fala da Santa Obra, escandalizou o evangelho que nem eu. E eu sabia o nome dele, que era Pastor Amaral. O nome dele era Pastor José Marques do Amaral. Eu lembro até hoje. Pastor José Marques do Amaral. E o nome do livro dele é A Igreja do Véu, Seita ou Heresia. E eu não lembrava o nome do livro, mas lembrava o nome do pastor, Pastor Amaral. E aí na carta eu escrevi, não leiam o livro desse homem, Pastor Amaral, procurem a igreja, a congregação mais próxima, sentem lá, busquem a palavra e tal. Eu não sabia o nome do livro, mas não lembrava o nome do livro e nem lembrava o nome completo do pastor. Me deu na cabeça. Bem, para quem vai se suicidar daqui a 1h30, pode suicidar lá pelas 10 da noite. Meu pai e a mãe vão estar já fechada a mercearia dormindo, não vão escutar, vão me achar de manhã cedo. Então, era mais ou menos de tarde, próximo da minha casa havia uma lan house. E eu nunca fui muito, como dizer assim, íntimo com os computadores, né? Eu fiz um curso de computação lá nos anos 90 e cursinho básico lá de ligar e desligar. E eu fui numa lan house, peguei lá R$1,50 na época, que era muito dinheiro, né? Para lan house dava quase, era 60 centavos a hora, dava para fazer umas 3 horas quase de lan house. E fui na lan house. Eu levei um papel na mão, papelzinho, um pedaço de um papel ao maço e uma caneta Bic azul, para marcar o nome do livro do pastor e o nome completo do pastor, né? Para deixar na carta bem perfeitinho, né? Quem que é os apóstolos e tudo mais, e quem devia seguir e tal. Me despedindo da família, mas depois tinha essa parte ressalva para tentar salvar eles, né? Caso eu sei que Deus não tinha misericórdia da minha alma mais, mas pode ser que Deus mudasse de pensamento quanto a eles. E eu fui na lan house. Quando eu cheguei na lan house, eu fui digitar lá Pastor Amaral, não aparecia nada. Aí eu escrevi assim, Pastor CCB. E aí que vem o sentido da capa deste vídeo de hoje. Deixa eu deixar a corda aqui do lado. Ao digitar Pastor Amaral CCB, me apareceu um blog, sem foto, mas era um blog. O nome do blog era Os 70 Pontos Heréticos da CCB. Eu acho que era isso, na época. E escrito
Jair Ferreira do Amaral. Eu já pensei na minha cabeça, será que são irmãos? Será que parente do pastor Amaral? Falando mal também? Ou será que... Não é esse nome. O nome não era Jair Ferreira, era pastor Amaral alguma coisa. Tá como Jair Ferreira do Amaral? Quem que é? 70 ponto herético? Nossa, mas o outro livro falava de 5, 6? E eu sentei e li aquele blog. Eu li aquele blog. Foi no mês de março, abril, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, comecinho de junho de 2006. Eu li aquele blog inteiro e eu chorei. Eu já sabia que na internet tinha pessoas que falavam mal da congregação cristã, como Ricardo Adan, existia um fórum, tinha o Sodré que falava muito mal, Rubens e outras pessoas, tantos outros, não dava bola. E eu peguei aquele dinheiro da minha lan house e dei pro rapazinho, falei, deixa aí até estourar o horário, você me avisa quando parar. E eu li aquele blog 2 vezes, 3 vezes, 4. Eu li aquele blog daquele irmão, eu acho que umas 6 vezes. E depois fui vendo mais conteúdo dele. Eu não sabia de que cidade que ele era, sabia que era de São Paulo. Mas que cidade que era de São Paulo, não sabia se era capital, se não era. E eu não vou esquecer. 70 pontos heréticos da congregação cristã no Brasil. É algo assim, sabe? Posso estar errado, certinho, assim, os números, né? Mas era uma coisa assim. E eu cheguei na minha casa chorando. E ali o Espírito Santo terminou a obra. Eu cheguei em casa, eu subi na escada não para pular com ela. Eu subi dando risada e me chamando de bobo. Eu tirei a corda, fiz um bolo assim no braço, né? Nem fiz isso aqui que a gente fala de corrente, né? Eu fiz um bolo assim, embolei ela, coloquei na sacola e guardei. E foi esse blog da internet chamado Jair Ferreira do Amaral, os 70 pontos heréticos da CCB, que salvou a minha vida. E hoje eu estou aqui na internet, as pessoas dizem, esse irmão Silvio é um herege, ele está frustrado, ele queria ministério. Ministério todo mundo queria pregar, falar de Deus, não ser adorado, mas ser útil para Jesus, buscar almas. Mas esse irmão que todo mundo critica, diz que não tem conhecimento, não tem know-how, passou 8 anos lá dentro, vi coisas e sofri coisas que eu não posso contar nesse vídeo aqui. Eu estou falando resumidamente o básico do básico do básico do que eu passei lá dentro. E esse irmão chamado Jair Ferreira do Amaral, eu vinha conhecer ele pela internet bastante tempo depois. Assim, a foto dele, o trabalho dele. Foi em 2007, mas 2008 que eu fui ver a foto dele tudo, né? Porque as redes sociais antigamente, antes de 2008, eram muito precárias. E de lá pra cá, eu fui seguindo ele na internet. E eu não tinha planos de vir pro YouTube. Não tinha planos de vir pra internet. Mas esse homem, Jair Ferreira do Amaral, hoje com 80, acho que está com 82 anos, 81, 82 anos. Este homem foi usado por Deus para me libertar. E eu digo para você que está do outro lado, que não conhece o irmão Jair Ferreira do Amaral, vá no YouTube, na plataforma, digita Jair Ferreira do Amaral, CCB, entra no canal dele, escute a conversa dele, o decorrer do assunto. E eu penso hoje, já estou com os cabelos brancos e faz uns 4 meses que eu não pinto mais e a tendência é branquear mais, porque meu cabelo já está bem grisalho. Quantos irmãos este irmão Jair Ferreira do Amaral não salvou através do seu canal? Quantos jovens e quantos adultos, moças, que se suicidaram agora, 2019 para cá, da pandemia para cá, suicidaram-se por motivos N, por causa da palavra da CCB, das crenças que eles tinham, dessa lavagem cerebral
que é feito na igreja, dos malogros da vida, da indução ao erro, das heresias. E se tivessem assistido a este maravilhoso canal do irmão Jair Ferreira do Amaral, talvez estivessem vivas ou vivos hoje. Conheci um rapaz aqui perto de casa, suicidou-se um mês antes de abrir meu canal. Me fortaleceu muito para abrir o canal. Eu já contei para vocês em outras lives aí que o que me inspirou a abrir o canal foi o Bruno Gedrix e o Mon Genésio, esses dois, né? Pensei em fazer um mix, entrevista e notícia, né? Não deu certo, né? O primeiro canal foi para Cucuia. Mas o que me forçou a abrir o canal foi um suicídio de um conhecido próximo que mexeu muito com o que estava dentro de mim e o que eu passei. Eu acompanhei nos 10 anos que eu estive fora da congregação cristã, sem abrir canal, nos primeiros 10 anos, 860 e tantos suicídios. 860 e tantos suicídios. Eu anotei no papel aí. Eu acho que deve ser 862 ou 863. Bem ao certo, eu não vou falar para vocês. Em 10 anos que eu fiquei sabendo, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, um pedacinho do Nordeste. Em 10 anos que eu estou sabendo, 862 suicídios. Eu seria mais um. Mas eu acredito que são milhares. Milhares. Antes da pandemia mesmo já teve milhares. Muitos não são noticiados. No Brasil, o suicídio ele é tratado de uma forma especulativa, de uma forma que, se você se suicida, não sai no jornal, não sai na internet, a não ser que você seja uma mega celebridade da música, da arte ou do pecado. Aí as mídias sociais vêm e falam: o artista Silvio Pinheiro deu fim à própria vida de overdose em drogas, o artista Silvio Pinheiro se enforcou, o artista Silvio Pinheiro deu um tiro na cabeça, pulou de um prédio. Agora, se você é anônimo, geralmente, não, a mídia respeita isso aí. Só na rua da igreja, teve um rapaz que se suicidou no quartinho, até praticamente atrás da igreja também. Não foi dado notícia. Veio a polícia, o ML, recolher o corpo. Não passou em nenhum jornal. No obituário aparece o nome completo, não diz o motivo. Nós só sabemos dos suicídios que tem dentro da congregação cristã hoje através dos canais do YouTube e do boca a boca com a Irmandade. Eu mesmo perdendo contato com 95% da Irmandade nos 10 anos que eu fiquei afastado, mesmo assim eu fui coletando essas informações. O irmão Jefferson do Amaral, nesses seus 20 poucos anos de reforma da CCB e de busca por transformar a vida das pessoas, ele deve ter muitos assuntos, muitos relatos vividos, né? Aqui no meu canal tem muitos relatos também, a gente não sabe se é verdadeiro ou falso, eu acredito que a maioria é verdadeiro, né? As pessoas me procuram no privado, pelo meu celular, meu WhatsApp, trocar informação. Mas o irmão Jair tem um acervo de coisas sobre esse assunto. Ele conheceu pessoas que pularam de viaduto, prédio, essas coisas desse gênero, ele já contou no canal dele. E eu digo para vocês que estão aqui hoje, que às vezes não gostam de ver um vídeo, quando ele não é tão polêmico, um vídeo que não tem um pregador tão eloquente, um homem bonito, uma mulher bonita, com aquele hinozinho no fundo, som musical, ou a imagem da igreja no fundo. Assistam o canal do irmão Jair Ferreira do Amaral. Eu não poderia deixar de falar do irmão Jair Ferreira do Amaral. Mais de um ano que eu falei com ele que eu faria esse vídeo. E eu fui remoendo meu coração. Um ano guardando meu coração. Eu faço vídeo, não faço, faço vídeo, não faço, faço vídeo, não faço. Eu prometi para o irmão Jair, vou fazer. Aí eu pensei, não vou fazer o vídeo do irmão Jair. Eu vou contar um pouco da minha vida, e vou contar a obra do irmão Jair na minha vida. E assim foi. Hoje eu estou aqui com os meus cabelos brancos, minha saúde não é das melhores, né? A situação financeira também não é das melhores. Mas estou trabalhando, jardinagem, carpindo, minha esposa para cá e para lá, trabalhando arduamente. Mas já era para eu estar debaixo da terra.
há quase 20 anos atrás. E o Senhor se fez presente na minha vida, utilizando-se uma ferramenta chamada internet. Eu, no ímpeto de buscar a morte e ainda denegrir uma pessoa depois da morte e tentar instruir as pessoas de passeio, o Espírito Santo veio ao contrário. O Espírito Santo veio ao contrário, atuou ao contrário. O Espírito Santo veio e me arrancou lá de dentro. Hoje eu sei que o Espírito Santo me arrancou de dentro da congregação cristã. E esse trabalho que eu faço na internet aqui não é para ganhar dinheiro. O meu canal nem monetizado não é. Eu não quero o ministério da CCB. Eu recebi proposta agora de dissidências da CCB. Recebi propostas de irmãos da CCB para voltar para a CCB e ficar quieto. Para me darem cargos em até lugares diferentes do Brasil, para ficar quieto. Mas eu não quero. Eu estou frequentando outra igreja, estou frequentando a Assembleia de Deus há quase 18 anos. Quase 18, né? Que eu frequento assiduamente. E nisso, que eu frequento há muitos anos, também frequento outras igrejas evangélicas. Algumas delas eu prego, algumas eu não prego. Já faz tempo que eu não prego, né, em outras igrejas, faço um trabalho no YouTube paralelo. Fora esse meu canal de crítica, eu tenho um canal de pregação que não tem ninguém inscrito lá, né? É um respeito com vocês que são inscritos, né? Eu tenho 73 inscritos no canal de pregação. O que é 73 inscritos no canal de pregação? Eu tenho lá 5 visualizações, 6. Dos 73 que estão lá, nem 10 veem meus vídeos, as pregações. Nem 10 veem meus vídeos. Para que as pessoas vejam o meu vídeo de pregação, eu tiro eles de lá e ponho aqui nesse canal, que é o canal de crítica. Porque o povo quer ver bagunça, quer ver assunto, novidade, e às vezes aquela novidade nem foi remoída, já sai outra em cima e vai abafando aquela. E quando a gente fala do evangelho, não importa se você é arminiano, se você é o calvinista, se você é pré-tribulacionista, não importa no que você está firmado dentro de uma denominação, mas se você está confessando que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, se Jesus Cristo é a tua vida, se você decreta que Ele é teu mestre e você quer andar através das Escrituras Sagradas de acordo com o mestre, tudo se faz claro na tua vida. Não importa se você está numa igreja presbiteriana, numa batista, se você está numa Assembleia de Deus, se você está numa dissidência da congregação cristã. Não importa se você está parado na tua casa. Com o tempo tudo se vai ajustar. Nós somos igreja, a igreja não é simplesmente virtual, a igreja tem que ser física. O amor não é virtual, o amor tem que ser físico. O contato não pode ser virtual, o contato tem que ser físico. Mas Deus também atua virtualmente, como Deus atuou virtualmente através do irmão Jair Pedro Amaral. Quando aquele irmão sentou no computador lá nos anos 90, 2000, né, daquela época, né, que tinha um computador antigo, grandão, e começou a escrever aquele estudo dele sobre a congregação cristã, as suas experiências, os relatos da sua vida, aquilo ali o Espírito Santo tocou profundamente nele, de uma forma que ele escreveu aqueles textos com um respeito, uma forma de respeito com as pessoas, ele foi transformando as pessoas em semelhantes a ele. Ele nunca viu as pessoas como inimigos, nem seja o ancião B ou C. Ele sempre usava uma linguagem figurada, seus textos, e ainda usa. E agora, recentemente, para minha alegria, o irmão Jefferson do Amaral teve uns tempos sem postar muitos vídeos, acho que não sei se doente, alguma coisa assim, algum problema da internet. Ele voltou a publicar com a sua idade. Ele começou a publicar mais vídeos. Infelizmente, o povo não tem assistido da mesma forma. É muito inscrito que ele tem nos canais lá que nem tem visualização. O povo quer briga, quer confusão, quer novidade, quer saber dos babados, como falam, das tretas. Mas, muitas vezes, um vídeo simples que você faz no YouTube vai ficar perpetuado aí. Tem canais aqui no YouTube que fizeram vídeos excelentes e depois a pessoa apagou os vídeos. Mas eu lembro que muitos daqueles vídeos tocaram no meu coração, tocaram no coração das pessoas. E não é emocionalismo, mas mexeram mesmo dentro do nosso coração.
Porque o importante para você que está aqui hoje, não importa se você é arminiano, se você é calvinista, se você é pré-tribulacionista, wesleyano, não importa se você é anabatista, se você é menonita, não importa. Se você acredita em Jesus Cristo como teu Salvador, você professa essa fé, você trata o teu próximo como irmão e não como sectário, se você trata eles com amor, você está com ele, com Jesus Cristo. Agora, se você tem o dom da apologética, de combater em exercício da fé a mentira, a falsidade, a heresia, o mau comportamento, a lavagem cerebral, aí sim, você, nesse momento que você é revestido da apologética cristã, você deve chamar aquele que está em erro como sectário. Você deve dizer que está em erro, que ele tem que se converter e mudar o seu caminho, porque se ele não mudar o caminho dele, ele vai para o inferno. Assim como a minha alma iria, e não simplesmente por ter sido enganado pela CCB, como milhares foram enganados pela CCB. E ela continua enganando. Mas porque o que acontece é que o atentado contra a alma, se a alma estiver impura, para Deus ele não tem perdão. Muitos que se suicidaram, tiraram sua vida, terão perdão. Mas muitos que morreram dentro daquela tristeza, daquela insignificância religiosa, não terão perdão. Porque morreram com raiva, com ódio, e cometeram muitas vezes a torpeza do suicídio. E vingança. Nunca foi o meu desejo vingança. Dentro da CCB eu fui humilhado por irmãos do ministério, por pessoas que eu conheci e amei, pessoas que lavavam os banheiros comigo, as fezes das criancinhas me deram de dedo na cara, dizendo: você está errado, você está com o espírito da seita, você caiu da graça, caiu da fé. Até mesmo aquelas crianças que eu pegava no meu colo e trazia para dentro da igreja nos cultos de jovens, que sentavam do meu lado da porta ali, hoje já se casaram e têm filhos, e muitos não olham na minha cara dizendo: esse é o anticristo, é um espírito do anticristo, ele está atacando a obra santa. Vamos crescer em comunhão com o Espírito Santo. Vamos evoluir mentalmente. Hoje, tem canais que falam: não saia da CCB. Tem canais que falam: saiam da CCB. E eu digo aqui, por minha livre e espontânea vontade, saia da CCB. Se você já percebeu isso, saia. Indiferente se a sua esposa não vai gostar, se o seu filho não vai gostar, se o teu parente que é do ministério não vai gostar. O importante é você se gostar de si mesmo. Saber que Deus atua na onipresença do seu Espírito Santo. E se você estiver lá no sítio, como se você estiver na cidade, estiver no litoral, ele vai estar contigo. Acorde, povo. Acorde como eu acordei há muitos anos. Muitos têm despertado. Irmão Jair, que é o tema dessa live, junto com a minha pequena biografia aqui. Irmão Jair, ele já acordou há muitos anos. Muitos despertaram. Muitos despertaram. Vamos despertar. A pandemia veio aí, eu vou falar pandemia com todas as letras, não importa se o YouTube vai censurar. A pandemia teve aí. Onde é que está o óleo que libertava? Onde é que está a oração imposta que libertava? Nem unção os enfermos teve. E a ceia, que é para dar vida, que não podia passar um ano sem tomar ela, teve lugar que teve 2 anos sem tomar, 3 anos. As pessoas estão vivas, não morreram. As pessoas aprenderam a viver sem o templo. Infelizmente, esse templo que a gente está citando aqui, ele já apostatou da fé lá no início. Não foi nos anos 60, como dizem alguns desses youtubers que dizem aí: os anos 60 foi os piores. Não, foi os piores tópicos mesmo. Mas já apostatou da fé lá no comecinho, quando surgiu, já apostatou da fé. Você está vivendo um engano, está vivendo algo que você ama, porque você está dependente de uma pregação. O teu ego depende daquilo. Você quer que Deus te direcione, quer que Deus fale que você tem que comer, andar, vestir, onde você deve ir, não deve ir. Você se tornou dependente não de Deus,
que você está buscando, mas de um ser humano que também come o mesmo feijão que você come, com a diferença que ele come um feijão de melhor qualidade que a sua. Você está dependente emocionalmente, como eu estive. Você quer sempre escutar que você é o santo e perfeito. E mesmo com algumas pequeninas travessuras, Deus tem olhado você como uma menina dos olhos dele. Você quer escutar que Deus vai te fazer vitorioso e vai te trazer a tua vitória numa bandeja para que teus inimigos vejam a sua vitória, reconheçam que Deus é Deus na tua vida. Eu passei por isso. E o que eu escutei do meu falecido pai foi: aonde é que está o seu Deus? Coisa que a palavra falou para mim que não ia acontecer. E não foram uma pessoa ou duas. Foram muitas. Há tempo determinado para todas as coisas. Se é o tempo de você chorar, se você for para sair da CCB, chore já. Saia já. Saia já. Aonde existe o Espírito Santo, a liberdade. Que liberdade é essa que você quer? Você quer uma liberdade para cantar um hinário? Você quer uma liberdade para poder subir num microfone e dar um testemunho? Você quer a liberdade para que você possa dobrar o teu joelho na igreja e fazer uma oração de agradecimento ou início do culto? Que liberdade é essa que a Bíblia fala? Não é essa, não. Não é essa, não. A liberdade é de você ter uma vida ampla com Cristo e que o pecado já foi. Mesmo você sendo um pecador, uma pecadora, ele já foi. Ele não tem esse poder sobre você. Se você errou um dia, você erra dois, mas você não vai errar mais três. A liberdade é você poder ir na outra igreja, da sua irmã, do seu amigo, sem ter que se esconder, pegar um Uber escondido, você ter que pegar a tua roupa comum, se vestir com uma roupa comum, botar a tua roupa dentro da igreja numa sacola, e daí ter que ir escondido de Uber na igreja do vizinho, para se trocar lá no vestuário da rodoviária ou no vestuário da igreja, para depois congregar com o teu vizinho naquela igreja. Porque se alguém te ver vestido com roupas de culto, vai te julgar que você está indo numa seita. O medo que o ancião cooperador te veja, que aquela irmã te veja com aquela roupa, com aquele irmão da Assembleia, da Quadrangular, da Metodista. E eu vou dizer para vocês, todas as igrejas têm defeitos, todas viraram puro comércio. Isso dói no meu coração, porque eu frequento todas. Há 3 anos eu batizei um rapaz aqui em Curitiba. Hoje ele é pastor da Quadrangular. E ele falou para mim: irmão Silvio, o que você me disse há 3 anos atrás está se cumprindo. As igrejas estão virando comércio. Então você que está na CCB, e está querendo sair de lá, está com uma dúvida, tem acompanhado alguns canais, eu digo para vocês, não existe igreja perfeita. Toda igreja tem problemas, todo grupo tem problemas, erros, mas fuja dos sistemas doutrinários heréticos, que são os exclusivistas. Fuja dos Testemunhos de Jeová, dos Adventistas do Sétimo Dia, da Congregação Cristã no Brasil e até mesmo do catolicismo. Fuja dessas denominações, principalmente você que é da Congregação Cristã. Vá lá no canal do Monjair Ferreira do Amaral, veja quem é esse senhor, que aos 81, 82 anos está publicando material na internet hoje. Temos que valorizar os idosos, os da segunda idade, terceira idade e quarta idade. Enquanto tem muito jovem aí que passou coisas horríveis, coisas que sofreram. Gente, vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir do exclusivismo. Vamos fugir desse hipercalvinismo que faz de Deus um tirano destruidor das almas e que brinca com você e diz: esse entra, esse não entra, só porque eu quero. Esse não é o Deus Criador. Não é o Deus Criador. Não é o Deus Criador. O Deus Criador disse assim, através da figura de seu filho: todo aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Procure outras igrejas, faça mais amigos, viva em comunhão com eles,
Comunhão não é ficar quietinho. Comunhão é comum, união. Comum, união. União com os iguais, com os comuns. Estique as tuas palanques da tua cerca da amizade. Você nunca foi na quadrangular? Eu não vou lá quadrangular. Os caras estão batendo palma, pulando. Vai lá visitar. Não vou na Assembleia não, porque lá o pastor cobra. Vai visitar, vai conhecer. Não vou na Batista lá, porque na Batista tem um show lá, cantam mais 1 hora lá. Vai na Batista, vai na Igreja Batista. Não importa o ramo dela. Se é independente, ligado, reformado, renovado. Frequente. Chame as pessoas para orar na tua casa. Vão visitar aquela pessoa que está lá parada, da congregação, da quadrangular, da assembleia. Visitem eles. Não vá de mão vazia. Mas, irmão Silvio, eu não tenho dinheiro para levar. Leva o teu melhor. Dá um abraço naquela pessoa. Dá um abraço. Aquele menininho que parou de congregar, ele casou, ele adiantou o casamento. Aquela mocinha que adiantou o casamento, dá um abraço nela ali. Irmã, você também é de Jesus Cristo. E eu não vou te condenar por o que você fez de certo ou errado, porque eu também sou errado. Também sou um ser humano e eu posso errar. Posso cometer as mesmas fraquezas. Dá um abraço naquele irmão lá. Aperta ele. Você não está sozinho, você não está sozinho. Isso é o que a gente tenta fazer pelo YouTube. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu pequeno espacinho do YouTube. Aqui tem pessoas que fazem críticas ácidas, outros são temperados, outros puxam alguém para uma igreja, outros puxam alguém para a ideologia. Eu sou um pouco diferente. Eu faço brincadeiras, sátiras para que você pense. Eu faço a exposição de temas que são muito sérios. Eu tento botar um pouco de humor para que você quebre um pouco o paradigma, que você não se assuste, porque tem temas que são pesados, muitos não acreditam, mas é pura realidade. Oxalá eu pudesse provar com documento tudo aquilo que eu já postei lá antigamente no antigo canal, mas tudo que tem no meu canal atual eu tenho como provar, eu tenho documentado, em folha, em papel, em estudo, nesses últimos quase 20 anos, né, de estudo de CCB dissidências. Mas põe uma coisa no coração, cada um tem uma vida nessa terra e essa vida é uma só. Nós temos que dar conta da nosso corpo, alma e espírito. E você vai chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, na terra eu limpei a tua casa. Na terra eu trouxe pessoas para o santo batismo. Senhor, na terra eu comprei véus para aquela irmã. Na terra eu comprei chinelinho para aquele irmão. Eu comprei um paletó para aquele irmão. Na terra eu comprei uma cesta básica e levei na obra da piedade. O Senhor vai falar assim, você não fez mais que a tua obrigação conforme a doutrina da sua religião. Quando você não fizeste um pequeno desse, você não fizeste a mim. Agora, você vai fazer o quê? Você vai andar a tua vida desprezando aqueles que pararam pelo caminho, que é Jesus Cristo, os que desanimaram na sua igreja, que não é o caminho. Você vai começar a macetar e falar mal pelas costas daquela pessoa lá no WhatsApp, no privado, ou lá naquela reunião na casa da pessoa, quando você vai comer uma pizza na casa da pessoa. Lembra da irmã fulana? Olha, irmã fulana, olha só o sangue, ó, aquela irmã lá agora, você vê, ó. Quebrou a cara e saiu da graça, tá assim. Vamos nos vigiar, vamos nos policiar. Bem, quase 1 hora e meia de live. O assunto aqui era um pequeno relato da minha vida. Tem coisas que eu não posso contar aqui. Dá processo, dá problema, dá inquérito policial, não dá para falar. Mas o importante hoje foi falado, básico. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Vão no canal do irmão Jair Ferreira do Amaral. Conheçam o que o irmão Jair propõe a falar, da forma que ele propõe a falar. Se vocês tiverem o contato dele, entre em contato com ele também. Que pessoa amável, carinhosa, de muita experiência. E ele frequenta outra igreja agora hoje, né? Ele com sua esposa e família. Mas ele não deixou de falar aquilo que ele acredita, porque sua consciência o acusaria. Visto que ele também, como eu, ele viu coisas acontecerem que até hoje o marcam profundamente na alma. E eu sou um ex-suicida. E se hoje eu estou vivo, é porque o irmão Jair
Ferreira do Amaral foi usado por Deus para escrever um texto que muitos chamam de texto crítico, num blog. E a leitura daquele texto me fez cair as escamas dos olhos. E eu reconheci tudo aquilo que eu já tinha percebido e que mesmo assim não queria entrar na minha cabeça. Não é fácil para você. Você está lutando contra aguilhões. Duro para você recalcitar contra eles. Eles te prendem os teus braços em argolas de bronze. Dificilmente sozinho você consegue lutar contra essa verdade. Você pode morrer tentando, mas não conseguirá lutar até o final e muito menos vencer a verdade. Jesus Cristo, Ele quer mais para a sua vida. Ele quer que você tenha uma vida e vida com abundância. Meus irmãos, eu vou guardar, eu guardo de lembrança, e também, a partir dessa live, eu guardei ela mais de um ano para fazer essa live, né? Vou começar a usá-la de volta nas minhas podas e também nos meus trabalhos, né? Tá bem guardadinha, né? E eu pretendo não vender ela. Pretendo não doar ela. Vou guardar ela, vou trabalhar com ela. E aqui vai ficar comigo esses 6,5 metros de testemunho do que poderia ter sido a minha vida ou a minha quase vida. Paz e graça a todos, que Deus dê para vocês um sono reparador da alma de vocês. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Não posso citar o nome de todos, os irmãos e irmãs. Já são 1h, 31 minutos e 38 segundos, né? Estamos com 40 pessoas ao vivo. Espero que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Tenham um bom descanso. E vocês, antes de dormir, eu peço para vocês, antes de dormir, vocês façam o seguinte: que vocês dobrem o joelho do lado da cama de vocês, ou mesmo prostrem o rosto no chão. E não orem por mim, não. Orem por vocês. Peçam perdão para Deus. Quantas vezes vocês mesmos, meus amigos que estão, minhas amigas que estão aí, quantas vezes vocês viraram o rosto para alguém que está parado, parada, desanimado ou está em pecado? Peçam perdão para Deus. Porque um dia, se vocês não passaram por isso, vocês irão passar. E o tempo é cruel. E a vida, ela marca a gente. Peçam perdão para Deus pelo que vocês fizeram, como eu tenho pedido ao longo dos anos, pelo que eu fiz também. E aí podem dormir em paz. Se você é casado, casada, dá um abraço no teu esposo, tua esposa. Se você é solteira ou divorciada, não importa, dá um abraço aos teus filhos, se estiverem presentes. Se não, ore a Deus, agradeça a Deus, tome o teu copinho d'água e vá deitar, que amanhã é mais um dia. Paz e graça a todos, Deus abençoe a todos. Perdão por segurar vocês aqui até essa hora da noite. Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, nos veremos na próxima live. Daí que talvez eu leia aqui os comentários, que são muitos, olha como comentário, e a gente pode até bater um papo. Tá ok? Deus abençoe a todos.